Prazer. Já deixa, Seu ó, já contato. estamos gravando, tô te escutando. Você tá me escutando? Tudo certo? Sim, sim, tranquilo, Vamos que tranquilo. vamos? Onde você tá, Jean? Eu tô em casa, mas você fala onde, localização geral? Responde o que você quiser. Você tá na sua casa É, agora? estou em casa, eu moro em João Pessoa, Paraíba. Estou no meu quarto, que está um pouco bagunçado, então não vou nem mostrar. Geralmente estou acompanhado do meu gato, mas no momento estou só. Legal, Jean. Você fala de João Pessoa, Paraíba, mas eu vi no seu perfil que tem Pernambuco e Ceará também ali na descrição. Sim, sim, é porque eu sou do Ceará, mas eu moro em João Pessoa e trabalho em Pernambuco. Eu sou professor em Não. Pernambuco. É. Caramba, mas é tão pertinho assim? É tão pertinho? Sim, 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 acho que são 120 quilômetros, talvez. E como eu só dou aula quinta e sexta, então para mim funciona. E aí você fica, mas aí você fica os 2 dias lá, ou você faz bate e volta nos 2 dias? Não, eu fico os 2 dias. Minhas aulas são todas condensadas. Aí eu fico os 2 dias. Que legal, Jean. E me conta uma coisa, quantos anos você tem? Eu tenho 28. Você é muito novo. E você dá aula de quê? Que maravilha. Eu dou aula de saxofone. É, eu sei, mas eu estou perguntando só para para todo mundo saber também. Ah, sim. Lógico. E você dá aula onde exatamente? Eu sou professor no Conservatório Pernambucano de Música, que é uma das principais escolas de música aqui do Nordeste e principalmente de Pernambuco, né, no caso, que fica em Recife. Que coisa linda, né? Desde quando que você dá aula lá? Em setembro completou um ano que eu estou estudando aula lá. E como é que foi essa sua entrada na música? Me conta um pouquinho. Quero saber um pouco sobre a sua relação com a música. Então, eu não tenho parentes que tenham muita relação com a música, né? Minha relação com a música em si, ela começou por conta da banda de música da minha cidade. Eu sou do interior, lá no Ceará, e tem a banda de música, que é algo bem comum, esses grupos são bem comuns no Ceará, no Nordeste como um todo, acho que no Brasil em si, mas no Nordeste elas são muito fortes. No Ceará cada município tem uma banda de música. E eu entrei com o propósito de ganhar a bolsa, não vou mentir. Na época tinha uma bolsa de R$ 100, e aquilo me atraiu muito. Mas quando eu entrei e comecei a conhecer o instrumento, eu me apaixonei muito. Passei 3 dias com clarinete, e depois fui para o saxofone, e aí eu me apaixonei muito, assim. Comecei a estudar, desenvolver, e pronto, é isso que eu quero para minha vida, assim. Eu Quantos acho anos você maravilhoso. tinha, Jean? Eu comecei em 2010, então fazem 15 15 anos, anos. eu tinha 13 anos. 13. Caramba, até então, qual era a sua relação com a música até então? O único contato que eu tinha, a proximidade que eu tinha, era a do meu avô. Meu avô, ele toca violão, mas é aquela coisa que ele foi aprendendo sozinho. Então, ele mesmo, quando eu perguntava para ele, vô, o senhor pode me ensinar? Ele falava, eu não posso te ensinar porque eu mesmo não sei o que passar. Então, a minha relação era muito essa, assim. Eu acho que eu já tinha um violão na época, não tenho certeza, porque eu tinha muita vontade de aprender, eu queria aprender algum instrumento, e isso é fato, assim. Mas para ter entrado na banda de música mesmo foi mais em relação à bolsa, porque eu não conhecia tanto os instrumentos de sopro, o que é uma coisa que abriu muito minha mente, né? Porque eu não entendia como as bandas funcionavam, os grupos funcionavam, as formações e tudo mais, e descobrir esse novo mundo, né, dos instrumentos de sopro e tudo mais, mudou muito minha cabeça. Até então, minha relação com a música era realmente só essa de ter esse meu avô que tocava violão e ver ele tocando e ver aqueles sons, para mim era fascinante já. Ah, então você já gostava, assim, você já tinha um interesse, mas você não imaginava que você fosse se apaixonar e viver de música. Definitivamente não. Eu pensava, acho que sempre gostei de ciências exatas, assim, então, acho que desde pequenininho tinha uma coisa que eu gostava. Eu sempre gostei muito desse meu avô, assim, eu gosto muito dele, ele não tá vivo, né? Eu gosto muito dele. E ele é técnico agrícola. Aí, na época, eu gostava, assim, que ele sempre comentava sobre algum inseto ou outro. Aí, quando eu era pequeno, pivetinho, eu lembro de gostar, de falar assim, eu quero ser entomologista, porque mexia com inseto e tal, coisa assim, eu achava muito legal.
Mas pensar como profissão demorou algum tempo, assim. Depois de algum tempinho na banda é que eu comecei a pensar nisso. Ah, tem possibilidade aqui, isso é legal. Jean, você falou da bolsa, uma bolsa de R$ 100. Como é que era a sua vida, assim? Você tinha uma vida confortável? Você é de uma família mais humilde? Como é que era, assim? Por que que essa bolsa era tão importante para você naquele momento? Então, pensando em família nuclear, é um pouco mais humilde, sim, né? Acho que a principal renda da casa vinha da minha mãe, assim. A presença do meu pai não era algo tão ele não era tão presente assim, né? E financeiramente a coisa se repetia, né? Nesse sentido. Então, a bolsa meio que faria assim uma diferença mas não era tanto nem para era para ajudar em casa também, mas era também para não ser uma questão a mais em casa, né? Então era para que eu pudesse fazer as minhas coisas, quisesse comprar um caderno, eu poderia comprar, se eu quisesse comprar um livro, eu poderia comprar. Então era pensando mais nisso, assim, sabe? De não ser uma questão, de não ser um problema ou gerar um problema, né? E você gostava de estudar? Sim, sempre gostei muito, 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 muito. Minha família, tanto o lado paterno quanto materno, assim, sempre incentivaram muito, né? Então, era uma coisa muito presente, de gostar muito de ler, Antes de passar muito tempo na banda, eu ia muito para a biblioteca da cidade. Eu lembro quando a biblioteca abriu, assim, eu passava muito tempo na biblioteca, teve até um período em que eu sabia mais do que os bibliotecários onde que estavam cada um dos livros, assim, porque eu passava muito, muito tempo lá, era muito legal, muito, muito legal, é uma coisa que eu gosto, assim. Ainda hoje gosto muito, assim. Eu acho que é uma das coisas que me aproximou tanto da música foi justamente essa coisa de gostar de estudar. Então, como a música é algo que te pede uma disciplina, que te coloca nesse lugar de ter que focar e ter meio que uma metodologia de estudo assim, então me atraiu também, mas por conta disso. Poxa, que demais. Você fala dessa cidade, qual é essa cidade do interior do Ceará? Paraipaba, é a terra do coco, no Ceará. Olha, que legal. É praia, não? Ela é litoral, assim, tem o litoral que fica mais ou menos uns 12 quilômetros do centro da cidade, mas ainda é litoral. Pertinho, pertinho. Ai, que legal. Eu digo isso porque tem uma cidade logo do lado, que é Paracuru, que o centro da cidade é junto à praia, assim, então, né, Paraipaba fica um pouquinho mais distante da praia de Lagoinha, que é a nossa praia principal, mas ainda é litoral, assim. Poxa, que demais. Me fala uma coisa, sua mãe é viva? Sim, sim, É viva? E ela continua morando no Ceará? sim, sim. Boa parte da minha família ainda está no Ceará. Minha família está bem espalhada, principalmente a parte paterna, né, é bem espalhada pelo Brasil, assim, mas uma boa parte ainda está pelo Ceará. Aí minha mãe ainda continua na mesma cidade, né, continua morando em Paraipaba. Você vai bastante para lá? Eu, mesmo quando eu ainda morava no Ceará, tipo, quando eu fui morar em Fortaleza, eu ia com uma frequência bem baixa, porque por conta do trabalho e tudo mais. E agora a distância meio que dificulta um pouco isso. Eu passei um período ainda indo todos os meses, aí foi ficando cada vez mais espaçado, né? O intervalo foi aumentando, então agora em dezembro eu sei que eu vou entrar de férias, então eu aproveito para ir lá visitar o pessoal, ver como está todo mundo. Mas a frequência deu uma diminuída. Acho que agora no máximo 2 vezes no ano, talvez. Caramba, pouquinho. Sua mãe trabalha? Sim, sim, ela é professora também. Ah, ela é professora. Que legal, Ela é professora do pedagoga. quê? Ela é pedagoga. Ela está agora, eu acredito que ela esteja acho que ela está como coordenadora ou secretária no colégio. Tenho quase certeza. É porque a gente se fala, mas é algo também muito espaçado. Eu sou péssimo com rede social. Eu sou Não muito ruim com parece, rede não social. parece. Eu Se juro. engana bem. Vem cá, ela deve morrer de orgulho desse filho, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Sim, sim. Você tem Sim, ela irmãos? demonstra. Tenho, tenho. Eu sou, na família nuclear, né, de pai e mãe, eu sou o do meio. Então, eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. E por parte de mãe, eu também tenho uma outra irmã. E tenho alguns irmãos por parte de pai, né? Meu pai, ele não mora mais no Ceará, ele mora em Manaus.
mas eu tenho uma irmã em Curitiba, por parte de pai, que é Uau, Curitiba. É, a caramba, família é bem grande, família é que bem grande. legal, que legal. E me conta, aí você foi para a banda da cidade, e aí você começou no clarinete, e aí você foi pro sax. Sim, eu passei 3 dias no clarinete só, porque como eu já era meio alto, quando eu, assim, alto em relação às outras pessoas que estavam comigo, né, os outros adolescentes ali, como eu já era meio alto, então o professor falou, não, você vai para saxofone tenor, porque o saxofone tem uma família. Mas É o que porque que ele é é isso? grande. Hã? Ah, baixinho não pode tocar saxofone, já? Poder pode, mas aqui o que é que acontece? O instrumento ele é um corpo estranho, né? Todo instrumento musical é um corpo estranho. E por conta disso ele pode afetar o seu corpo também. Então, quanto maior o instrumento, melhor que a pessoa tenha porte para poder estar com o instrumento. Então, como eu era mais alto, era legal que eu fosse para um instrumento maior, porque os outros não poderiam pegar esse instrumento. Era mais sobre isso. Aí eu Entendi. fui para o saxofone. Comecei no saxofone tenor, aí fui desenvolvendo, assim, fui estudando e tudo mais. Caramba! E aí você, eu entendi que foi uma orientação do professor até para deixar alguém, né, de estatura menor ficar com clarinete, mas aí quando você começou no sax, você sentiu uma diferença, assim, claro, fazia só 3 dias, né? Mas você já se encontrou ali, você pegou o sax e falou, puta, acho que é esse instrumento. Como é que foi isso? Então, a princípio, eu achei um pouco estranho e eu achei um pouco estranho, assim, porque ainda que eu fosse alto, o sax era meio um pouquinho pesado comparado com o clarinete pequenininho, assim. Então, no começo foi um pouco estranho, mas depois que eu fui me acostumando, fui vendo as possibilidades e encontrando referenciais também, porque tinha um pessoal que era os veteranos da banda, né, e comecei a me espelhar um pouco mais neles, e aí eu comecei a pensar, a ver o instrumento um pouco melhor, né, ver com outros olhos, talvez. Então, foi me deixando um pouco mais à vontade para estudar o instrumento. Você acha que foi a disciplina, foi a repetição, foi o estudo que fez você se encantar pelo sax? Ou foi uma coisa que já estava em você e ele só despontou? Eu acredito que um pouco dos dois, porque acontece que eu já gostava de estudar coisas em geral, sempre fui muito curioso, mas a forma de estudar música, a disciplina que é construída dentro da música, ela tem suas características muito específicas, né? Então, depois que você começa a estudar um instrumento, você sabe que você não pode parar, por exemplo, né? Se você para um dia de soprar, a musculatura muda, tudo é afetado, assim, sabe? Sério? Então, é. Caramba! Se você para um dia de soprar, no outro dia o seu som já está diferente. Né? Se você para uma semana, nossa, você sente muito, assim, porque tudo muda, né? Porque é muscular, é mecânico, né? Mexe muito com o seu corpo. E então é uma disciplina em um outro nível, assim, que você tem que trabalhar. E trabalha muito a mente também, né? Porque no nosso caso, você tem que ler partitura, você tem que estar pensando o som, a afinação, cada coisinha que você movimenta do lábio. Eu faço até uma brincadeira com meus alunos que, ainda que eu não mude nada aqui, se eu pensar uma vogal diferente para abrir minha boca, a afinação cai, a afinação sobe. Então, tudo isso afeta. Então, para mim era fascinante pensar isso, assim, sabe? E quanto mais eu aprendia, quanto mais eu saía, acho que depois de uns 2 anos de instrumento, ou 1 ano e meio de instrumento, eu fui para o meu primeiro festival de música. Tem um festival que acontece no Ceará, na divisa com o Piauí, uma cidade chamada Viçosa. E esse Ah, festival é sempre vem. famoso, é aquele de jazz, não é? O festival de jazz? Esse é de Guaramiranga, que Tá, também já vi que é falar. famoso pra caramba. É. O de Viçosa, ele tem várias oficinas, é uma semana de festival, são várias oficinas, e vem professores de todos os lugares, sabe? E eu lembro que eu fiz uma oficina de saxofone, que eu tive uma aula com um professor, que inclusive é daqui da Paraíba, que agora eu tô tendo aula com ele também, que tá sendo bem legal. Eu tive aula com ele e a mente foi para outro lugar, assim, sabe? Deles direcionando como estudar e falando. Então, cada detalhe conta muito no estudo. E para mim isso sempre é muito fascinante, assim. É uma coisa que impulsionou muito. Quanto mais você sabe, mais você quer saber, porque você descobre que tem ainda mais coisas para descobrir. Aí para mim aquilo foi incrível.
você, depois que você entrou na banda, aí você continuou, começou a estudar música e continuou, claro, terminou os estudos, e aí você já imediatamente partiu para música? Como é que foi isso? Eu, eu ainda não. Eu acredito. Deixa eu tentar lembrar. 2000, 2010. Eu lembro que eu passei ainda 3 anos na minha cidade, quase 3 anos na minha cidade, estudando dentro da banda de música. Então, tudo que o maestro passava, eu ia estudando repertório. Mas tem uma banda no Ceará, que é muito conhecida, que é a banda do Colégio Pia Marta. Tem um colégio lá em Fortaleza, que é o Colégio Pia Marta. E a banda de lá, que eu acho que deve estar com uns 50 anos agora, é uma banda muito conhecida, e é uma banda que tem um repertório muito forte. Os músicos que saem de lá geralmente saem com um nível muito bom. Então, é um espaço assim de aprendizado gigantesco, né? E eu lembro que em determinado momento, um amigo meu foi para essa banda, né? Conseguiu entrar na banda. E de lá ele foi para Tatuí, em São Paulo, né? Foi para o conservatório e tudo mais. E era uma das pessoas que eu me espelhava. Então pronto, eu preciso ir para lá também porque eu quero me desenvolver como músico. E eu consegui ficar como interno no colégio. Na época, o colégio tinha essa possibilidade do internato. Então, eu passei 2 anos morando no colégio. Eu fiz o segundo e o terceiro ano morando no colégio para Caramba! poder tocar na banda. E foi uma experiência muito legal, sabe? Foi uma experiência muito boa. Eu aprendi muito, assim, me desenvolvi muito, porque a banda tem um repertório que cobra um pouco mais, assim, e eram ensaios diários, né? Então, todos os dias, às 6 horas da noite, a gente começava a ensaiar. 5h30, eu acho que começava a afinação, às 6 horas a gente começava a ensaiar. E fora que é uma vivência muito legal, porque ficava o pessoal na sala da banda estudando, então você tinha que estudar também, porque não, tô pegando isso aqui, tô estudando isso aqui. Um vai instigando o outro, sabe? Nossa, Você que precisa legal! desenvolver para poder. É muito bom. Aí, já no segundo ano, eu cheguei a fazer vestibular e passei. Eu passei para estadual, que na época era a principal universidade do Ceará, assim, em relação à música, né? Pelo menos mais pro litoral, assim, que era o ponto mais forte. Eu passei, no segundo ano, só que como eu não tinha terminado, foi meio complicado, estava sendo meio burocrático para Ah, sair do ensino médio e entrar já na faculdade. Aí eu tive que fazer o terceiro ano, fiz o terceiro ano, fiz o vestibular novamente, passei para música na estadual e comecei a cursar música. E aí na época eu já comecei a morar em Fortaleza. Eu era bolsista da faculdade e fiquei logo em Fortaleza morando. Eu acho que eu passei ainda alguns meses em Paraipaba, voltei para Paraipaba por alguns meses, enquanto não saía a bolsa. Aí depois eu fui para Fortaleza de novo. Aí desde então eu fiquei morando em Fortaleza. nossa, que legal! Incrível! Pera, eu ia te perguntar uma coisa que me fugiu. Ah, lembrei. O cabelão. Teve uma época de cabelão, não teve? Sim, sim. Sempre tem, sempre tem. Eu acho Conta essa que história. eu acho que 2015 eu comecei a deixar o cabelo crescer. Eu nunca gostei de cortar o cabelo, na verdade, desde criança, É. assim, porque eu achava chato, eu achava, sei lá, eu gostava de deixar. É porque eu lembro que quando era criança, me incomodava ter que ir perder meu tempo para cortar o cabelo. Eu achava eu perder tudo, né? Então eu ficava assim, não, não, peraí. Só que era sempre quem mandava era minha mãe, né? Então minha mãe, não, você vai cortar o cabelo e pronto. Então eu cortava o cabelo. Chegou 2015, eu não, peraí, já saí de casa, tá tudo certo, vamos lá. Aí comecei a deixar o cabelo crescer, 2015 e 2016, eu acho, coisa assim. E desde então eu deixo o cabelo crescer e sempre que ele chega na cintura, a cada 5 anos mais ou menos, cada 5 anos eu corto e faço doação, porque tem o Instituto Peter Pan, que cuida de crianças com câncer. Aí eles Ah, recebem doação de cabelo. Aí eu deixo crescer, quando chega na cintura, eu corto para doar para esse instituto. ai, que É, beleza. linda! Eu amei isso! Que legal! Então tá na fase de crescer. Você acabou de Tá, dormir. tá crescendo já. Eu cortei em março, dei uma parada em maio, porque teve o casamento da minha irmã. Aí agora eu tô deixando crescer de novo. Entendi. Entendi. Legal, adorei. A finalidade é maravilhosa, sem dúvida. Então você não é vaidoso, você não liga assim. Ou você curte o Olha, cabelão?
eu acho que tem suas. Entendi. Tudo tem sua possibilidade, né? Assim, eu É. gosto dele curtinho porque é muito prático, seca muito rápido, gasta menos shampoo e tal. Mas eu gosto dele grandão também porque tem seu quê tem seu charme, sabe? Em alguns momentos, assim. O período final agora, dessa última vez que eu deixei crescer, eu me descuidei um pouco, ele tava meio magoado. Mas quando eu cuido, aí fica bonitinho, fica legal. Tem seu charme, tem seu charme. Eu Entendi. nunca fui muito de ser vaidoso, assim, mas eu tô tentando me cuidar um pouquinho mais. Até tanto que nos últimos períodos agora não, agora eu dei uma parada, mas tava fazendo um cronograma capilar, essas coisas assim, pra ver se ficava um pouquinho mais bonito, sabe? O cabelo. Gente, que legal. A disciplina é com você, né, Jean? Você é É, disciplinado, disciplina. né? Você é Eu virginiano? tento, eu tento. Hã? Você é virginiano? De virgem? Do signo de virgem? Não, sou não, sou não. Você nasceu em que mês? Você não Lá deve saber vai, ai meu Deus. Olha pergunta. lá, mas chega perto, eu sou de agosto, eu sou leonino. Leão, cabelão, Juba, Juba, é sério. Ah, Juba é do Leonino. Leonino adora o cabelo. É sério. Não deve acreditar, né? Desculpa, é porque horóscopo não é meu. Eu sou muito cético, eu sou muito cético. Eu imagino, eu É, estou percebendo pela sua reação, mas é muito simpático também de estar rindo. Ô, Jean, me conta, por que você quis dar entrevista? Que curiosa. eu acho legal essa coisa de pessoas que tomam iniciativas para coisas diferentes, sabe? E quando eu vi que era uma proposta que você trouxe, assim, uma ideia, e ah, por que não, né? Tipo, vamos tentar, vamos fazer. Eu, eu Não sei, eu vi um espaço legal assim para experimentar algo também, sabe? Porque é algo que eu também não tinha vivenciado. Então acho que foi um espaço para mim também, nesse sentido. Mas só o fato de você estar fazendo uma coisa diferente, sabe? Vindo com uma proposta diferente e tudo mais, eu achei maravilhoso, assim. Então vamos tentar, né? Porque não vamos incentivar isso? Vai que muda ou incentiva outras pessoas também a fazer alguma coisa diferente, não só. Porque assim, agora você veio com uma proposta que é sua, né? Mas aí alguém vê, e se eu fizer tal coisa? Se eu pegar essa ideia e eu pensar assim? Então, sempre que eu vejo algo do gênero, eu acho que é interessante tentar, sabe? Legal, entendi. Então foi a ideia o que te motivou foi mais a coisa do se arriscar, né? Do deixar se levar por uma ideia assim que a gente tem. É isso? Sim, eu acredito que sim, acredito que seja um pouco disso. Sim, Então, sim. na verdade, você está me ajudando. Que demais. Nossa, obrigada. Justo nada. Eu Oxe. amei. Jean, você é professor de sax lá, quinta e sexta, lá na Paraíba. Que demais, né? Que sonho, né? Você No imagina. caso, lá em Pernambuco. O quê? Não, Paraíba Lá você em tá, você Pernambuco. vai para Pernambuco. Olha isso, gente. Que coisa linda, né? Enfim, um sonho de vida. Você dá aula para criança, é isso? É uma faixa etária bem abrangente, assim, bem larga, né? Se você pensar bem. Eu tenho algumas crianças, eu tenho alunos que são crianças, tenho alunos que são ali adolescentes, 17 anos, jovens no geral, né? Até 27 e tudo mais. E tem alunos um pouco mais velhos, porque o conservatório também tem os cursos livres a partir de extensão, né? Então ele é bem abrangente assim em relação à faixa etária. Então eu tenho alunos de várias idades diferentes. Que legal. O que que, o que que a música te ensinou? Acho que ela abriu espaço para que eu aprendesse um pouco mais sobre mim. Acho que é uma das coisas principais assim, porque é de entender o que, é que eu consigo lidar, o que, é que eu não consigo lidar, de entender o que, que eu gosto, o que, é que funciona para mim, no geral. Também me ensinou muito sobre como me relacionar melhor com as pessoas, entende? Porque música é algo que ela se faz no coletivo, querendo ou não, sabe? Quando você vai tocar, você tá com outras pessoas, você pode tocar sozinho, pode, mas em geral você faz para alguém, ou apesar de também fazer para si, mas você faz pensando no ouvinte
você faz isso num contexto coletivo, muitas vezes. Então, é aquela coisa de aprender a escutar, aprender a falar, aprender que existem momentos para as coisas, existem momentos para fazer determinadas coisas. Foram diversos aprendizados, assim, sabe? São quase 16 anos, né? Então, é muita coisa, assim, e todo ano é um aprendizado diferente, sabe? Esse ano em si foi bem atípico, assim, o ano seguinte é sempre o mais atípico da minha vida. Esse ano foi bem atípico, assim, então eu tive muitas vivências dentro da música, um amadurecimento muito grande em relação à sonoridade, né? O que eu vi, então é uma carga de conhecimento gigantesca que a música traz para mim, assim, não que eu consiga me apropriar de tudo, mas traz muita coisa, traz muita, muita coisa. O que que você gosta de tocar? Eu gosto. Eu acho que não é nem tanto sobre o que eu gosto de tocar, sabe? Porque, tipo, eu já toquei em barzinho, reggae, jazz, forró, choro, e eu percebo que é mais sobre com quem eu tô tocando do que o que eu tô tocando, sabe? Porque tiveram vários momentos em que eu toquei o chorinho numa roda de choro e foi maravilhoso. E às vezes eu fui tocar com outra galera e não fluiu tão bem assim, sabe? Então, eu gosto de tocar de tudo. Às vezes eu me junto ali com o pessoal e só para uma escala só, ficar tocando. Se for para tocar só escalas ou só uma nota longa, assim, por muito tempo, mas se for com uma galera que é legal, vai fluir bem, entende? A pessoa que entende o que está sendo feito ali ou que quer tocar junto também, para mim funciona muito melhor do que tá tocando alguma música em específico. Interessante, muito legal isso. E você gosta de ouvir o quê? O que que você gosta de escutar quando você não está tocando? Eu gosto de a mesma coisa, eu escuto muito de tudo, muito, muito, muito de tudo. É muito difícil alguma coisa que eu não escute, mas o que eu escuto principalmente, ainda mais no dia, é rap e samba, eu acho. Uau, que demais! Rap? Eu gosto muito, muito, muito. Você já Acho pensou muito em legal. tocar sax com rap, assim? Você já pensou em uma mistura doida? Na verdade, eu já cheguei a tocar com algumas pessoas. E tem até alunos meus que são do rap, assim, eu tive alunos que são do rap e foram estudar saxofone para poder colocar nas gravações e poder explorar diferente, pensar outros instrumentos pro som. E já fiz algumas coisas. Eu gosto bastante. É uma das coisas que me atrai também no rap, assim, né? De ficar ouvindo pelas possibilidades que tem, de você se ampliar e usar aquilo na base, de sonoridades como um todo. E gosto, já explorei bastante. Enfim. Muito legal. Como você se vê daqui 20 anos? Hum, nossa, eu acredito que. hum, eu tenho notado, assim, atualmente eu tenho buscado muito um desenvolvimento profissional um pouco maior, então eu tenho estudado mais. Eu espero que esse meu foco, né, em estudar, em me desenvolver pessoalmente, musicalmente, já venha dando frutos. Então eu espero ser alguém que vivenciou muita coisa. Eu gosto tipo, poder dizer que eu tive experiências, né, diversas dentro do meio musical, então poder ter ainda mais experiências. Eu quero ser alguém que pode dizer que pode escolher o que quer tocar, com quem quer tocar, e alguém que pode dizer que tá estável, né? Assim, tipo, no financeiro, no... acho que sempre alguma coisa vai estar instável e é o que movimenta também, né? Então, tipo, seja no emocional, É no verdade, pessoal, alguma coisa sempre vai estar um pouco instável. Mas verdade. eu quero poder dizer que eu sou alguém que, que tem tranquilidade para poder fazer escolhas, talvez. Quanta sabedoria, Jean, para 28 anos só, gente, é muita sabedoria. Chocada aqui. Poxa, que massa. Nossa. Jean, ó, já estamos encerrando, tá?
Me fala uma tranquilo. coisa, agora eu tô tendo que tomar cuidado com o horário, porque depois, para eu conseguir baixar o negócio, aí fica pesado, aí tá me dando, eu tô assim, ó, tá Eu imagino. É muita memória, é muita coisa. Eu tô muito, ligado. gente, esse computador é antigo. Não, tá uma loucura. Jean, para terminar, eu queria saber o seguinte: você costuma tocar em São Paulo? Você vem para São Paulo? Eu queria te ver tocar. Eu ia quase Nossa. ia te pedir para tocar agora, mas você é um muito sério, então eu vou me controlar, vou me conter. Mas me conta, você vem para São Paulo? Toca aqui? Não? Nossa, eu não costumo ir para São Paulo. A última vez que eu fui em São Paulo foi em 2023, finalzinho, 2024, eu acho, começo de 2024. Eu agora porque eu realmente faz um ano só que eu tô em Recife, que eu tô aqui, Paraíba, Pernambuco, né? Então ainda tô me aclimatando basicamente, né? Mas assim que eu tiver um pouquinho mais estável, eu pretendo ir, talvez não para trabalhar, acredito que para visitar o pessoal, porque eu tenho alguns amigos aí Ah, e tal. Aí, mas sempre rola de tocar, sempre rola de tirar um som com alguém, porque sempre tem alguma jam por aí, sempre tem roda de samba, sempre tem alguma coisa, então a gente marca alguma coisa para poder ai, que assistir, e fica legal. tranquilo. Eu ia amar Ou, te ver tocar. ou você Ou pode vir para cá também, pô, vem para Paraíba, vem para João tô louca Pessoa. para ir para Paraíba. Eu nunca fui. Eu conheço muito o Nordeste, mas Paraíba eu nunca fui. Preciso conhecer João Pessoa. Pronto, sempre tem. Quase todo mundo tem alguma coisa para fazer. Recife tem muita coisa para fazer. Recife Não, é muito Recife eu movimentado conheço. pra caramba. É Aí, maravilhoso, adoro. pronto, Adoro. então vem, Ai, vem Jean, que. foi um prazer, adorei falar com você. Me conta assim, ó, uma coisa que eu estou perguntando para todo mundo. Me fale em uma palavra que sintetize o que você sentiu nessa conversa, nessa entrevista. é, Eu acho que liberdade, você me deixa bem livre para poder falar mesmo. Você joga a pergunta e você me deixa livre para falar sobre, né, e consegue encadear bem. Então, eu me senti bem livre, assim. Acho que liberdade é uma coisa que sintetiza bem. Me senti muito bem. Eu amei, foi um prazer, você é muito simpático e muito sábio, para apenas 28 anos. Oxi! Que maravilha! Muito maduro, Pô, gente. olha Sua mãe aí. está de parabéns, seus pais fizeram um belíssimo trabalho. Pô, Querido, muito muito obrigado. obrigada, viu? Eu Quando que eu agradeço. editar, eu te mando, eu te aviso, enfim, você vai saber. Eu vou ver se até domingo eu consigo, porque eu estou com muita coisa aqui no fila na edição. Relaxa, relaxa. Edição é uma coisa que eu sei que é trabalhosa. Não se preocupa com isso, não. Tá tudo tranquilo, viu? Tá A qualquer coisa é ótimo. só falar que eu vejo lá. Tá Tá bom? bom, muito Obrigadão. Sério, obrigada, foi muito viu? bom. Eu adorei. Eu que agradeço. Um beijo para você. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.